Vivam! Bem-vindos à segunda série do Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Hoje é o dia para entrar na nossa mente. Desejos e dores, falas e não ditos. Enquanto escutem, aproveitem para votar nas redes sociais com gostos, com comentários ou com partilhas e subscrever este programa. O Pergunta Simples está disponível no RTP Play, no Apple Podcasts, no Spotify ou no Google e, claro, está sempre aberto na página perguntasimples.com. Passem por lá, deixem um comentário e, se gostarem, partilhem com os vossos amigos. Todos os dias houve pessoas que sofrem, pessoas que lhe entram no consultório com pedidos de ajuda, com demandas para ser um guia de um certo regresso à felicidade ou pelo menos a alguma harmonia. José Gameiro é médico psiquiatra, mas sonhou-se como médico daqueles que salva o doente contra o relógio. Seria talvez um Dr. House ou um enviado especial do INEM para ressuscitar um sobrevivente impossível? Imagino eu. A ideia romântica de que somos ou queremos ser persegue-nos para sempre e o choque com a realidade acorda-nos a cada dia. Esta conversa esteve aprazada para antes das férias, mas ainda bem que aconteceu agora. Deu tempo para respirar. Simbolicamente, esta é a semana em que caem as máscaras das nossas caras, pelo menos enquanto nos mostramos aos outros na rua. No jogo das máscaras que todos jogamos uns com os outros, há terrenos férteis para imaginários, felicidades e dores. As famílias, e em particular os casais, os casamentos, têm bíblias de amores e caneladas. Quando algo corre mal, por crise ou rotina, é a pessoas como José Gameiro que recorremos em busca de uma bússola ou de um mapa. A maioria de nós lida mal com a incerteza. E a vida é incerta por natureza. José Gameiro acreditou que a pandemia seria transitória e com poucas nódoas negras na nossa alma, mas hoje pensa já diferente. E eu quis saber se este período de tréguas, a que chamamos férias para aqueles que as puderam tirar, ajudou a equilibrar o nosso mundo interior. Não lhe sei responder. Quer dizer, aliviaram seguramente alguma coisa. Eu acho que as dores da pandemia vão depender muito, não propriamente da pandemia no sentido viral da palavra, mas das repercussões económicas e sociais que as pessoas tiveram com a pandemia. Quer dizer, não vai ser igual para toda a gente. Eu penso que quem não sofreu muito do ponto de vista económico e social com a pandemia vai voltar um pouco àquilo que era. Não creio que haja grande problema com isso. Os jovens vão demorar algum tempo, mas já os jovens adaptam-se facilmente à falta de contactos que hoje em dia já têm, não é? Quem vai ter dificuldades económicas, quem vai ter dificuldades sociais e económicas e vai ficar desempregado, vai ter mais dificuldades, como é evidente, não é? Quer dizer, eu acho que vai ser isso que vai marcar a grande dificuldade do regresso. As férias, houve muita gente que não foi de férias, houve outras pessoas que foram de férias, não é? As férias comecei que aliviaram, eu falo por mim, eu falo por si, considero que aliviaram. Mas, quer dizer, não resolvem o problema de algumas pessoas que a partir de agora vão ter mais dificuldades. Não é? Até agora lidamos com uma crise de saúde, mas lidamos fundamentalmente com uma crise, para a maioria de nós, com uma crise que tem muito a ver com, primeira fase, com o medo do bicho, medo do vírus. Primeira fase, e eu acho que ainda tem algo, enfim, não está como estava naturalmente, mas ainda existe o medo, Ainda existe o medo? Ainda existe o medo, acho que ainda existe o medo. Mesmo agora com a maioria da população vacinada? Eu acho que os mais velhos continuam a ter algum medo. Até porque há notícias de pessoas vacinadas que, enfim, com menos gravidade podem contrair a doença outra vez. Temos notícias de mortes todos os dias, continuam. E, portanto, o medo percepcionado, é evidente, não é? Continua. Não tanto como antigamente. Todos os dias vemos na televisão que alguma coisa está a acontecer. A comunicação social fez o seu papel de meter medo às pessoas muito bem. Nunca vi uma coisa tão bem feita como durante esses meses todos em que os jornais abriam com os mortos e com isto e com aquilo. Todas as televisões tinham isso. E isso ajudou imenso ao medo. Eu próprio senti ao princípio medo. Fiz algumas experiências para perceber o que era o medo e senti medo. Andei de comboio, por exemplo, foi uma experiência que eu fiz. E tive medo, que não tive assim um medo, não era assim uma coisa que me paralisasse, mas tive algum receio, depois deixei de ter. Então, mas os nossos mecanismos psicológicos dependem daquilo que ouvimos na televisão, na rádio? Não depende completamente, mas é fortemente influenciado, naturalmente, que sim, que é fortemente influenciado. Não, havia uma coisa real que era, sabia-se que havia um vírus, que era um vírus que podia ser letal, e foi feita uma confusão enorme entre o positivo e a doença. São coisas diferentes.
Mas na percepção das pessoas, quem era positivo corria sérios riscos de ter a doença, ou tinha a doença, e corria riscos de morrer. Portanto, nós andamos depressa a pensar. Exatamente. Obviamente que sim, não é? Obviamente, quando nós dizemos que temos 1 milhão de infectados, nós não tivemos 1 milhão de doentes com Covid, que é evidente, não é? Mas tivemos muitos doentes com Covid. Portanto, E exageramos. o que é que quer dizer com exageramos? Exageramos nas medidas, no medo, na forma como interpretamos isto coletivamente. Eu fui variando na minha percepção disso. Houve uma altura em que eu achei que havia um certo exagero. Depois houve alturas em que não, em que achei que era preciso de facto ter muito cuidado. Depois voltei a achar que havia um certo exagero. Acho que o meter medo às pessoas foi um bocadinho exagerado em determinadas alturas. Mas também em determinadas alturas foi muito aliviado e depois deu mau resultado. O Natal é o exemplo disso, não é? A história do Natal e a segunda leva depois com aquele número de mortes brutal no princípio do ano a seguir ao Natal, não é? Portanto, o medo foi sendo gerido. Depois há a gestão política disto tudo, que é sempre muito complicada. Eu, por um lado, não queria estar na pele de quem teve que gerir isto, não é? Mas, por outro lado, acho que houve alturas em que houve gestão política demasiada disto, não é? Quer dizer, uma gestão exagerada disto, não é? Quem era contra algumas medidas quase que era visto como criminoso, quer dizer, quase que não havia direito ao contraditório, percebe? Eu não sou negacionista e estou longíssimo de ser negacionista, mas achava que as pessoas, não estou a dizer negacionistas, mas que achavam, os negacionistas acho que são um bocado tontos, mas as pessoas que achavam que havia exagero quase que eram caladas. Você nos primeiros meses não via ninguém na televisão a pôr em causa aquilo. Portanto, havia um mantra do politicamente correto. Completamente. E quem pensava um bocadinho diferente. Um controle total do pensamento das pessoas e as pessoas que eram contra o pensamento único não eram ouvidas, por isso simplesmente. Não é? O que é que gera isso? É o medo que abre portas a isso? Eu acho que o medo que abre portas, e na minha opinião, mas posso estar enganado, eu acho que houve alguma utilização política disso também. Pronto, acho que claramente que houve alguma utilização política. Nós somos neste momento um país, nos outros não conheço bem, mas alguns não são como nós somos um país muito adormecido do ponto de vista cívico. Sempre fomos um bocadinho, não é? Mas a pandemia nos adormeceu mais. Mas é um sintoma quase europeu, porque nós vivemos na Europa quase... Sim, mas se olhar para a Espanha não é bem assim, em França também há uma chatice de vez em quando, quer dizer, são mais animados que nós a refilar. Nós refilamos pouco, sempre refilámos pouco, na minha opinião, e agora com a pandemia então está tudo meio morto, não é? Mas estou a falar em termos cívicos, em termos de... Estamos a fazer uma espécie de apneia cívica? Eu acho que sim, é um termo interessante, nunca tinha pensado nisso. A apneia não sei se é completa, mas diz apneia seguramente sim. Como é que nós lidamos com a incerteza? Toda a gente lida mal com a incerteza. Eu acho que toda a gente lida mal com a incerteza. E se há incerteza foi agora, como é evidente, não é? Quer dizer, nós lidamos com algumas incertezas menos incertas, mas é curioso e é paradoxal, sendo a vida uma incerteza completa. E o maior risco de saúde que nós temos é o azar. Sobretudo até a determinada idade, depois há uma idade em que temos outros riscos da idade, não é? E portanto é aquela coisa que toda a gente diz, não sei o dia da manhã se estou vivo, se estou morto, não é? Mas depois vivemos com isso, porque o drive, o instinto de vida é maior que isso, não, a gente não conseguia viver. E portanto empurra-nos para a frente. Vive, quer dizer, se eu pensar todos os dias que tenho 72 anos e que a minha vida tem um limite médio de mais 10 anos ou assim uma coisa, quer dizer, não conseguia viver, e eu consigo viver. O senhor é mais novo, se pensasse todos os dias que podia ter uma doença com qualquer idade que seja fatal, qualquer pessoa pode ter. Lá está a sorte e o azar. O azar é o risco, até a maternidade é o maior risco de saúde, é o azar. Bem evidente, então coisas genéticas ou coisas hereditárias, obviamente. Sim, coisas, eventos raros, mas que na realidade ninguém controla. E o que é que isso nos aflige psicologicamente? Porque no fundo... Aflige quando alguém próximo tem uma coisa dessas. Eu dou-lhe um exemplo. E isso acorda-nos. Dou-lhe o exemplo que me tocou e que eu senti mais medo nessa altura. O meu colega e amigo e colega de consultório, terapia familiar e tudo isso, Daniel Sampaio, teve internado e teve. É público que teve Covid. Teve doença grave de Covid. Não teve. O problema é que teve, mas ele ia morrer, não era de Covid, ele ia morrer de infecção hospitalar a seguir. Ele, se fosse do Covid, a seguir fez uma infecção hospitalar. Lá está, o azar entubado, quase muitos fazem, como sabem. E eu acompanhei isso, ele teve entubado, não sei se 4 semanas ou assim, 5 semanas, uma coisa terrível, não é? Agora felizmente está bem, ele recuperou bem, é um tipo saudável. Mas durante essa fase em que eu acompanhei isso tudo, e os filhos, com a família, etc., eu tive mais medo. É simples de perceber, é um amigo, é um caso próximo, toda a gente que teve alguém próximo muitas vezes que teve doente. Eu não tive felizmente na família ninguém
que tivesse tido Covid, nem sequer infectado positivo, e tenho uma filha de meio casamento com 44, e este filho que viveu agora com 23. Que está na idade de viver a vida, não é? Mas que fazia testes e não sei o quê, até me ensinou como é que se faziam testes, como é que se fazia um teste de borla, como é que se fazia. Bom, aprendi imenso com ele, não é? Como é que se começava. Cascais, o sítio onde estamos a falar, é um sítio onde a saúde pública promoveu exatamente esses testes logo desde o início. Sim. Depois Lisboa. Como é que se pediam cafés sem pedir cafés? Como é que se fazia uma série de truques, não é? Então, batota. um café era uma. O que é que era? Já não me lembro. Lá em cima era uma alheira, no norte era uma alheira. Mas isso era o quê? Um nome de código? Um nome de código, porque não se podia vender nas áreas de serviço de cafés, até. Não se lembra? Lembro-me. Uma fase é que não se podia vender nada ao postigo. E portanto, era uma fórmula de. Era uma fórmula dar a volta à regra? Dar a volta à regra. E eu usei isso muitas vezes, que eu levanto de madrugada e ia tomar café, e depois já era conhecido. Não? E já agora qual era a sensação psicológica dessa? A Polícia Municipal também lá ia. Portanto estava tudo. Mais uma vez, Portugal é o sítio dos não ditos. Exatamente. É o sítio dos não ditos. É o sítio em que faz-me sempre lembrar aquela rábula que o Ricardo Araújo Pereira uma vez fez ao Marcelo por causa do aborto. Pode, mas não pode. Nós somos muito assim, não é? Portanto, há coisas que não têm muita importância. Mas está a pergunta, por enquanto, perdi-me. Comecei a falar. Não, estávamos a falar sobre a questão de porque é que nos afligem a incerteza e no fundo, se nós olhássemos com realidade para essa sorte ou para o azar ou para essa estatística, isso teria um efeito quase paralisante. Sim. Tinha. E houve pessoas, eu conheci pessoas que não saíram de casa praticamente durante semanas ou meses. Na primeira fase, quando nos mandaram todos para casa. Depois na segunda fase, a seguir, quando foi a seguir ao Natal também. Aí foi quando... Por medo, sem nenhuma razão, quer dizer, eu uma vez tive uma entrevista na SIC com um colega seu, e ele queria-me fazer dizer, logo ao princípio, que não se podia sair de casa. Eu disse, não é verdade. A pessoa pode dar passeios higiênicos, lembra-se das regras, pode dar passeios higiênicos na sua zona de casa, pode ir ao supermercado, portanto pode sair de casa e deve sair de casa para desentorcer as pernas. Todavia a mensagem implícita era não saiam de casa. Não se mexam. O bicho mal saem de casa ataca, não é? Uma vez fui passear o cão, este cão que viu há bocado, ali ao guincho, aqui, portanto é 1 quilómetro daqui, apareceu a polícia de Cascais, a polícia municipal, acho que era municipal, já não me lembro, e disse, o senhor não pode estar aqui, mas eu moro aqui perto. É que o limite é 400 metros. Eu disse, onde é que isso está escrito? É o que a gente definiu aqui em Cascais, é 400 metros de casa. Portanto, mais uma vez, não há uma regra. Cada uma definia a sua regra de zona de fronteira que não podia sair. Portanto, podia sair de casa e as pessoas estavam conhecidas, muita gente, sobretudo os mais velhos, que não podiam sair de casa, por isso mesmo. E eu agora quase por associação direta lá está, de aparecer o polícia, olha lá o seu cão, olha aquilo que nós entendemos, nós estamos a educar as nossas crianças sempre dizendo-lhes não faças isso. Não subas a árvore, não vê lá estalejas, sempre na negativa e não de uma forma. Já foi mais do que agora. Está a falar da pandemia ou está a falar em geral? Não, estou a falar no geral. Não, acho que já foi mais. Eu, com a idade que tenho, lembro-me que raramente me diziam que eu fazia coisas bem feitas, diziam-me quando eu fazia coisas mal feitas. Agora, graças aos psis que também exageram muito nestas coisas, mas fazemos ao contrário. Às vezes é demasiado ao contrário. O menino pode tudo. O menino pode tudo. Mas é mais equilibrado, penso eu, porque por um lado castiga-se e diz que não se pode fazer, por outro lado gratifica-se um pouco quando faz bem. Aliás, nas escolas há um pouco isso, não é? Nós estamos a ouvir muitas vezes as novas correntes ligadas muito às empresas, à economia, que é sai da tua zona de conforto, vai fazer outra coisa. E eu quando ouço aquilo fico um bocadinho arrepiado. Porque a ideia do sair da zona de conforto. A mim irrita-me o termo, mas irrita-me a palavra, não gosto. Mas nós estamos sempre a sair da zona de conforto ou não? E depois voltamos, não é? Claro, obviamente. Para descansar um bocadinho. É um termo um bocado de gestão empresarial, penso eu, não é? Que a mim não me faz sentido, não me diz muito porque eu não tenho essa experiência. Mas a ideia é um bocado essa. Mas tem razão quando diz as pessoas estamos sempre a sair do conforto porque estamos sempre a acontecer coisas inesperadas e imprevisíveis. Não são muitas, felizmente, porque senão teríamos que lidar com isso, mas acontecem-nos. Seria uma coisa cansativa. Seria uma coisa cansativa, mas acontecem-nos, quer dizer, eu todos os dias, não digo todos os dias, mas de vez em quando há coisas imprevisíveis, dos mais variados tipos, não é? Portanto, eu saio da minha zona de conforto, se quiser chamar-lhe assim. Não gosto do termo, de facto. O que é que seguramente muitas pessoas que ouvem estão fora da sua zona de conforto e não querem estar, que houve no consultório, houve o quê? Que queixas é que houve? Pois tudo. Porquê é que o procuram? Porque estão a sofrer.
seja o sofrimento, pode ser uma doença psiquiátrica, com um rótulo, com um diagnóstico, ou pode ser um sofrimento de relação com alguém, um sofrimento interior que não tem relação direta com ninguém, mas que é interno. As pessoas só vão... A ideia que havia, ou que há, que as pessoas vão ao psiquiatra ou ao psicólogo, psiquiatra sobretudo, por dar cá aquela palha... Um pequeno luxo. É mentira. As pessoas vão ao psiquiatra quando estão a sofrer. Quando acham que não conseguem ultrapassar. Muitas vezes já até exageram no tempo que deixam estar sem procurar ajuda, não é? E aquilo vai enquistando? Aquilo vai enquistando, não é? E portanto a ideia que tem, isso não, é verdade, as pessoas procuram quando estão a sofrer e querem por um lado aliviar o sofrimento e por outro lado querem que o sofrimento faça algum sentido na sua história, ou seja, perceber um bocadinho o que é que se está a passar, não é? Perceber um bocadinho o que está a passar, o que às vezes é possível, outras vezes é mais difícil. E consegue-se tipificar o tipo de sofrimentos? Ou... Não, nem psiquiatria há os diagnósticos das doenças, mas eu não, enfim, pois a maior parte da clínica não será de diagnósticos propriamente dito, não posso pôr um rótulo às pessoas, mas consegue-se perceber o que é uma pessoa que está ansiosa, o que é uma pessoa que está triste, uma pessoa que está deprimida, uma pessoa, enfim, nos casos extremos psicótica, delirante, etc. Eu trabalho muito com casais, portanto aí as coisas são um bocadinho diferentes, que aí é o sofrimento da relação e o problema da relação. Mas é sempre o sofrimento, Em casos raros não há sofrimento, a pessoa vai ao psiquiatra porque é pressionada para ir, por coisas comportamentais e que não há sofrimento. Aí é um bocado ao contrário, temos que levar a pessoa até ao sofrimento. É um bocadinho às vezes... Ter uma autoconsciência do que é que aconteceu, do que é que causou ao outro. E o que é que causou ao outro e ir até ao sofrimento e provocar, se é possível dizer a palavra, na própria pessoa alguma noção do sofrimento que está a provocar nos outros, que às vezes não existe, não é? Como é que se escutam as pessoas? Tem uma caixinha com empatia, com tempo para ouvir? Como é que tempo tenho. A primeira consulta, eu sou muito rígido com as horas, sou um bocado germânico. Começa a hora certa, acaba a hora certa. Posso-lhe perguntar porquê? Eu não sei, sempre fui assim. Aquilo que eu encontro mais próximo, a minha mãe era uma pessoa muito rigorosa em relação às horas, por exemplo. Não é? A minha família era muito rigorosa em relação ao meu pai não, mas o lado da minha mãe, sobretudo. Deve ter ficado daí, mas não sei porquê, porque a minha irmã, por exemplo, faleceu há um ano e tal, e que era também psiquiatra, não era nada rigorosa com as horas. E eu sou completamente, a minha mulher costuma dizer, tu és o gajo menos interessante do mundo, porque chegas a casa sempre à mesma hora, se não houver, se há assim não tiver engarrafada, eu sei a que horas tu vais chegar. É previsível. Não é que eu acabo às 10, agora já não faço até às 10, agora durante a pandemia reduzi, faço muito online, mas eu fazia consultório até às 10 para as 8. Quarto para as 8, aliás, porque a última consulta era às 7 da noite, eu faço, se é uma primeira uma hora, se é uma segunda 45 minutos. E portanto eu acabava sempre a uma hora. Como andei de moto toda a vida, eu chegava à casa 20 minutos rápido. Depois. Então, e só ao minuto 45 dessa segunda consulta estiverem a pessoa... Eu explico, eu sei que essa pergunta faz todo sentido. As pessoas são avisadas quando marcam uma consulta, portanto, se não me conhecem, são avisadas para a secretária que eu sou super pontual. Primeira coisa. E ao contrário do que se pensa, quando os médicos têm a tradição de se atrasar muito, e eu acho que isso é inacreditável, mas enfim, está a mudar devagarinho. Quando os doentes são avisados que o médico é pontual, as pessoas também são pontuais, a não ser em casos excepcionais. E portanto a consulta começa à hora. E a consulta começa à hora. E depois eu digo-lhes na primeira vez quanto tempo é que elas têm para falar. E quando a pessoa sabe quanto tempo vai falar, ou seja, a que horas vai acabar, o pensamento molda-se nem sempre, como é evidente. Ajusta-se a isso. Um dos problemas das reuniões em Portugal é o problema de não saber a hora de fim e começarem sempre atrasadas. E vão andando. E aquilo nunca mais, as pessoas não se calam, são um pouco sintéticas. Querem falar, querem se ouvir. E portanto aquilo nunca mais acaba e tal. As reuniões, quando eu era chefe de serviço no hospital, as pessoas sabiam que começava a hora e acabava a determinada hora e aquilo funcionava. Era assim. Então como é que se resolve o síndrome do último minuto? O último minuto resolve-se, obviamente, se a pessoa tiver uma coisa, eu prolongo, já me atrasei 5 minutos para a consulta seguinte, mas é pouco frequente, porque eu 5 minutos antes digo, vamos ter que acabar, temos 5 minutos. Portanto, há um sinal de que é para fechar. E depois, à medida que as pessoas já me conhecem e vão lá mais vezes, já sabem. E portanto, são as próprias pessoas às vezes que dizem, temos que acabar, não temos. Pronto. E, portanto, há uma disciplina na fala. E não é um problema, antes pelo contrário, eu acho que ajuda as pessoas a serem mais sintéticas e eu sou muito ativo nas consultas, não sou nada daquele estilo de mim que está por trás do ouvido. Eu falo. Não fala. Não, eu falo, ponho questões, provoco, sou um bocado provocador, portanto, provocador no sentido de pôr as pessoas a pensar e tal. Como é que se fazem perguntas? A primeira pergunta que eu faço a primeira vez é o que é que o traz cá? A pergunta clássica. E a pessoa começa a falar e eu começo a interagir com a pessoa, não é?
E depois o processo vai andando. Se me perguntar assim, como é que é um processo terapêutico, varia tanto pessoa para pessoa, de situação para situação, que é muito difícil dizer como é que é um processo terapêutico. A imagem que eu tenho é que é um bocado a imagem da cirurgia. Eu sou um nostálgico da medicina, gostava de ter sido médico e não sou bruxo, mas enfim. Porque os psiquiatras não sentem-se médico? Não, sinto médico, estou a brincar. Mas eu gostava muito de medicina interna, medicina de urgência, hesitei muito. De mexer nas entranhas, de ver o sangue? Cirurgia não, cirurgia também fiz, mas não era mais a medicina de urgência, sim, era mais a medicina de urgência. A medicina de banco de São José. O super-herói que vai salvar alguém no último minuto? Essa é a ideia um bocadinho da juventude médica, não é? Da minha juventude médica. Bom, depois acabei, quase que não ausculto ninguém, nem vejo tensões, nem faço nada, nem toco nos doentes. Mas acabei nisto. Toca por dentro? Mas estava a dizer que a imagem que me vem muito à cabeça é uma imagem da cirurgia, que é quando você abre a barriga a alguém, você abre por planos, e não se pode esquecer de fechar por planos também, não é? Portanto, há capas. Há capas. Quer dizer, eu aprendi com um colega meu que já morreu, que eu gostei muito, e aliás fiz um filme sobre ele, o João dos Santos, que era psiquiatra infantil e psicanalista. Eu aprendi muito que é preciso respeitar os tempos para as pessoas falarem. Quer dizer, a pessoa não pode falar logo tudo na primeira consulta, porque senão sente-se nu e depois não quer continuar. Já disse tudo, ou posso ter vergonha da próxima vez que vier cá? Vergonha, sobretudo a problema da vergonha. E, porque portanto, não se criou uma confiança? Porque falei demais com uma pessoa que não conheço lado nenhum. Com um estranho. Com um estranho em quem confio, em quem tem referências, em quem sabe, eu sei que não vai falar com ninguém, mas há um timing para as coisas irem acontecendo. Não é? Há uma imagem curiosa. Eu tinha vários doentes, mulheres, na altura da história da Medi, que nunca me tinham falado de abuso infantil. E me falaram a partir daí. Tiveram um detonador? Tiveram um detonador e conseguiram falar de coisas dos pais, dos tios, dos primos que tinham abusado, etc. 2 ou 4 casos. E portanto nunca me tinham falado. E estavam comigo há um tempo já, não é? Nunca me tinham falado disso. Portanto é quase que deslindaram o enigma encontrando o caminho d'água. Não é bem, é isso sim, mas é também o vergonha que as pessoas têm de falar de algumas coisas, percebe? Então como é que se criam condições mesmo nesse ambiente? Cria-se confiança. As pessoas, o tempo cria confiança. O tempo cria confiança. É como uma relação... Sendo uma relação profissional, você não teve confiança com a sua mulher quando a conheceu no dia em que a conheceu. Foi tendo confiança, foi conseguindo perceber que aquilo que você dizia não se voltava contra si, por exemplo, que é uma coisa fundamental. Agora estou a falar dos casais. E vamos falar dos casais porque... às vezes têm pedras no bolso de coisas que foram ditas há um ano pelo outro. Uma memória. E depois, na primeira hipótese, cá vai disto, não é? E portanto, o efeito? Houve a confiança que não foi quer dizer, quando eu confio a alguém que é a minha mulher, eu tenho que ter a confiança que coisas que eu lhe conto da minha vida que não têm nada a ver com ela, da minha vida, não me são atiradas depois passado um tempo ou logo na altura. Tu és uma besta, ou tu és isto, ou tu és aquilo. Portanto, a confiança numa relação profissional é fundamental, que é, eu não vou criticar a pessoa por a pessoa me estar a contar uma coisa má, percebe? Eu vou tentar ajudá-la a viver com aquilo e a perceber aquilo. Na profissão de psiquiatra, imagino que a aceitação ou a neutralidade seja uma coisa... É uma palavra fundamental, a neutralidade. E com o tempo, eu acho que consegui ser quase 100% neutro. E agora a pergunta difícil, e quando aparece alguém em particular que para si é profundamente irritante ou não suportável? As duas coisas são... Eu tenho que... E mesmo não sabendo porquê? Não, é porque pode acontecer isso com uma pessoa que me irrita ou com uma pessoa que eu gosto demasiado. Eu não estou a falar de erotismo. Demasiada proximidade. Demasiada proximidade. Eu tenho que ter cuidado com algumas coisas que me irritam, eu sei quais são as coisas que me irritam, e as coisas que eu gosto muito de falar e das pessoas... Quando eu começo a perceber que estou a falar ali na consultora com uma pessoa que eu gostava de estar a jantar com ela, eu tenho que ter cuidado. Esta pessoa podia ser meu amigo em vez de ser não é doente. Amigo, não é meu amigo, nem vai ser meu amigo, nunca. Pode vir a ser muitos anos depois, nunca me aconteceu, acho eu. Não, nunca me aconteceu. Mas há coisas, por exemplo, eu sou piloto de aviões, não sei se sabe. Bom, eu vejo muita gente dos aviões, porque sou piloto e psiquiatra. Eu tenho que ter cuidado para não começar a falar da paixão do avião. Eu tenho lá comandantes que eu adorava ouvir histórias dos gajos, porque são gajos com 10 mil horas, 15 mil horas, eu tenho 1000 e tal horas, portanto, são gajos profissionais. Eu tenho que ter cuidado não estou ali para falar, o gajo não me está a pagar para me falar do que é que se passa nos cockpits. Mas pode usar essa porta? Posso usar essa porta, claro. E a pessoa que o procura, eventualmente sabendo a paixão dos aviões, achar que ali é um campo comum, procura-me por isso, procura-me, a malta dos aviões procura-me porque acha que muitas vezes o que se passa com eles tem a ver com os aviões também e com as dificuldades da vida dos profissionais da aviação, e portanto procuram-me porque eu posso perceber isso melhor que os outros, e
sei lá, porque eu sou piloto também. E portanto há ali uma linguagem comum. Eu tenho que ter cuidado com isso, porque senão eu passo metade da consulta a falar de aviões e a alimentar a conversa de aviões com isso. É por isso que a pessoa lá está. Já que estamos a falar de aviões e falamos um bocadinho da confiança, eu viajei recentemente dos Açores, fizemos 3 voos e nos 3 voos o capitão, o comandante fez sempre aquela conversa: olá, fala aqui o comandante, Zazel, vamos para aqui, o tempo está ótimo, o normal. Num dos voos não aconteceu isso e o meu filho diz: este não disse nada. Que é uma coisa que eles devem dizer sempre, porque inspira imensa confiança nas pessoas. Lá está, mas Porquê é que este não disse nada, não é? Não lhe apeteceu, porque estava mal disposto, porque alguns não dizem nada, muito poucos, mas alguns não dizem nada. E isso gerou uma ânsia, não é? Sei, porque o discurso, chama-se isso o discurso do comandante, e depois geralmente o copiloto também faz é um discurso apaziguador, como por exemplo, quando há uma turbulência, ou quando há qualquer coisa desse tipo. E ele avisa. Ele avisa que vai haver, ou se não sabe, às vezes é clear air turbulence, portanto é ar limpo, ele não sabe que vai haver turbulência, ele tem que falar imediatamente. Porque isso apazigua as pessoas. Está tudo bem, eu estou a controlar isto. Isto está controlado, isto pode ter turbulências 10 vezes mais que isto não parte e tal. Bom, diga o que disser, mas percebe? E isso é apaziguador. É fundamental isso. E portanto nós dizemos: ok, está ali alguém que sabe o que é que está a fazer e portanto vamos lá ao princípio da confiança. Então, e no caso, lá está, dos irritantes, daqueles cuja empatia não há neutralidade. Eu também aprendi com o tempo uma coisa com o mesmo colega, já com o João dos Santos, que ele dizia-nos uma coisa num seminário que fazia connosco mais novos, dizia uma coisa: quando vocês tiverem um doente ou uma doente à vossa frente que vos irrita muito, vocês procurem nele a infância, porque é muito mais fácil de empatizar com uma criança do que com um adulto irritante. É uma excelente regra. E a gente começa a falar com a pessoa. E a minha experiência é engraçado. Se eu tivesse visto aquela pessoa na rua ou num jantar, eu saía, não quero saber de ti. Não quero saber de ti, irritas, és um estúpido, és um parvo. Ao fim de um tempo estar com a pessoa, a gente empatiza com a pessoa. Empatiza. Pode ser a pessoa mais desagradável do mundo. Já me aconteceu uma vez ou outra que nunca cheguei a empatizar muito. Mas a tolerar, pelo menos, numa fase inicial e depois descobre coisas positivas na pessoa e sobretudo há uma coisa que é empática, que é o sofrimento. Quer dizer, nós empatizamos com o sofrimento sempre, não é? Se não leva de vida. Se eu não tivesse capacidade de empatizar com o sofrimento das pessoas e viver um bocado do sofrimento delas, com a distância que preciso ter, naturalmente. Mas há situações que a gente traz para casa, não é? Então depois como é que lida com esses despojos dos vários sofrimentos com que... Lido bem, acho que com o tempo, que ao princípio lidava pior, tinha mais incertezas, era mais... Há uma coisa que mudou muito com o tempo da experiência, que é o dar tempo às pessoas para irem melhorando. Eu tinha muita pressa ao princípio, por ansiedade. Queria que as pessoas me mirassem depressa. Abrir as camadas todas depressa, resolver o problema, fechar tudo e vamos embora. Não era para me ir embora, é por ansiedade que eu não era capaz de ajudar aquela pessoa. Hoje em dia percebo que o tempo é fundamental nessas coisas. Não é? É preciso esperar, dar tempo para que as pessoas possam... para que o tempo faça o seu trabalho. Então, eu imagino que a maioria das pessoas que lhe bate à porta seja honesta, pode não falar das coisas porque não as conseguiu entender ou porque está mais bloqueada. E a percepção de alguém que aparece e que deliberadamente o está a enganar ou a manipular também acontece? Acontece quando há um interesse naquilo, que eu só percebo às vezes depois. A psiquiatria é usada para manipular determinadas situações jurídicas, por exemplo. Até porque é difícil de questionar? É difícil de questionar, para baixas, para reformas. Hoje em dia as coisas estão mais controladas, mas antigamente era relativamente fácil reformar pessoas para a psiquiatria. Hoje em dia é muito mais complicado, não é? E para coisas jurídicas, por exemplo, para o tribunal, para uma declaração para o tribunal. Claro, mas aí imagino que isso seja também... divórcios, para esse tipo de coisas, percebe? A pessoa com o tempo vai percebendo que quando é que está a tentar ser manipulada. E isso irrita muito. Isso já me aconteceu algumas vezes. E aí intervém, fala aí sobre isso? Sim, aí digo: olha, acabou, não faço isto. Porquê que nos custa tanto, eu não quero dizer ser rudes ou ser brutos ou ser diretos, mas dizer com clareza, com transparência e honestidade aos outros toda a verdade que nós pensamos? A mim não me custa nada, mas eu acho que a cultura portuguesa é essa, de facto. Nós somos a cultura do NIM. Aplainada quase. É o NIM, não é o NIM, é que nem é assim, nem é não. Nem é assim. Epá, faz-me lá isto e não sei o que, ajuda-me lá nesta coisa. E você depois não tem uma resposta nunca. Se é sim, dizem que sim. Ou então vamos ver. Se é não,
Normalmente é mais nin do que não. Você fica à espera, não lhe dizem nada, você te fala, ainda não pude, não sei o quê. O não é muito difícil dizer às pessoas na nossa cultura. A cultura americana, como sabe. Sim, é muito mais direta. Eu trabalhei nos Estados Unidos uns tempos e eu sou muito mais desse ponto de vista, apesar da minha cultura ser francesa, porque ainda não sou francês desde pequenino, mas eu tenho muito mais facilidade em dizer as coisas logo. Não é não. Não é sempre assim, como é evidente. Não sou 100% assim, mas sou bastante mais assim do que a média, penso eu. Vamos para o palco mais formidável da existência humana, que é o das relações. Sim. E daquelas que têm que ajudar a curar ou quebrar, que são entre um casal, entre um homem e uma mulher. Sim. A quem ou dois homens e duas mulheres também. Sim, não quero. Já tive muitos casais homossexuais, eu tive muitos, comparativamente. E os problemas são iguais ou são diferentes? Exatamente iguais. É uma coisa. Portanto, não há um padrão diferente, apesar de serem do mesmo género. Não. Pode-se dizer, não acho que haja. Eu, a princípio, achava que os casais homossexuais, sobretudo os masculinos, eram mais ciúme, tinham mais ciúme, havia mais ciúme. Mais posse, mais ciúme, e depois, mas não, hoje em dia não acho isso. Acho que é igual, é tudo igual. Vamos ao clássico homem e mulher. Aparecem lá porquê? Os casais. Eu costumo dividir em dois tipos, assim por uma questão de esquema: as crises agudas. Algo correu mal. Já lá vamos, algo correu mal. E aqueles casais que são os piores prognósticos, que são os casais que andam à bulha há 20 anos. Há 20 anos à pancada? Há 20 ou 10, ok. Quando eu digo bulha não é pancada física. Quer dizer, que se entendem. Estão-se a chatear um ao outro. Não se entendem há muitos anos e às vezes até são os filhos que os pressionam para ir. E esses, então, e porquê que esses são pior prognóstico, sendo que tem uma relação mais longa? Está enquistado aquilo, está muito organizado aquilo. Nós temos dinâmicas relacionais que criam raízes? Que criam raízes e que são redundantes, quer dizer, que são automáticas. Quer dizer, toda a gente numa relação de próxima com uma relação de casal tem coisas automáticas que até às vezes passam pelo tom de voz, pela forma como diz bom dia, como diz boa noite. Conhecem-se demasiado bem? Demasiado bem. E há umas raízes ali profundas. Há umas raízes muito difíceis de trabalhar. Nesse sentido, as crises agudas são muito melhores. O que é uma crise aguda? Pode ser uma infidelidade, é as mais frequentes, não é? São as mais frequentes, são os melhores prognósticos. Eu adoro tratar infidelidades, corre quase sempre bem. Ou se separam ou fica um novo casamento ótimo, diferente. Ou vai ou racha, literalmente. E quando vai, aquilo fica diferente, fica melhor. Fica outro tipo de relação? Fica uma relação mais, como é que eu ia dizer, mais animada, mais viva. As pessoas percebem, sem que haja uma relação de causa e efeito, percebem que a infidelidade foi num terreno, muitas vezes, que era um terreno já um bocadinho seco do casamento. Nem sempre é assim. Pode haver infidelidades em casamentos que funcionam muito bem. Não há uma relação de causa e efeito entre uma coisa e outra. Se as pessoas querem a infidelidade, a descoberta da infidelidade muitas vezes é aliviante para a pessoa que está a ser infiel. Ao contrário do que se possa pensar, às vezes é aliviante, porque a pessoa já não sabe o que é que fazer com aquilo e já lhe falta o ar, já lhe cai o cabelo, já faz não sei o quê, já não é? Porque é uma vida dupla, difícil, não é? E hoje em dia as pessoas são apanhadas muito rapidamente. Antigamente era mais por causa das redes sociais. Os digitais, os WhatsApps desta vida. Toda a gente vai ao telefone, mesmo quando diz que não vai. Quando ver o telefone do outro? Sim, quando está ameaçado vai ver o telefone. Se puder, vai ver o telefone. Toda a gente vai. Lá se vai a confiança. Quando está apertado, é evidente, não é? Agora que está tudo bem, não andai, quer dizer, alguns vêm, mas. Não, e é as vias verdes, e é os pagamentos, há uma série de coisas digitais. Todos deixamos um rastro. Deixamos um rastro digital que é fácil, relativamente fácil. Depois as pessoas não apagam as mensagens, porque esquecem-se de apagar, às vezes, enfim, ou não apagam para te olhar para elas. Gosto muito de olhar. É bom para o ego. Os homens são mais tontos nisso que as mulheres são mais cuidadosas, os homens são mais tontos. E portanto são apanhados. E quando são apanhados e querem continuar juntos, coisa que acontece às vezes, fazem um trabalho, às vezes fazem um trabalho sozinhos, às vezes fazem um trabalho com a ajuda. Portanto, eles, quando um casal aparece, normalmente para si é mais ou menos claro que eles querem resolver aquilo, senão não estavam ali. Qualquer vez eu falo individualmente com cada um deles ao princípio, sempre, não é? Para perceber se é um querer mesmo querer ou se há um que vai porque o outro está a pressionar para ir e de facto já não quer coisa nenhuma. Não? Portanto, é uma entrevista individual sempre. E aí já não faz sentido fazer nenhum tipo de trabalho. Naquele momento já não faz sentido. Está seco. Pode ser que mais tarde se possa fazer, mas naquele momento já não faz sentido. Então, eu preciso dos dois para fazer. E no momento em que estão os dois, já depois dessa. Quem é que se queixa mais? Quem levou mais na cabeça? Quem correu mal? Não, às vezes queixam-se os dois muito, não é? Na infidelidade é óbvio quem é que se queixa mais, não é? Quem foi vítima foi vítima, não é? Nos casais com outro tipo de problemas mais crónicos, normalmente são os dois que se queixam.
ela não me entende, ela não me percebe, ele não me entende, ele não sabe as minhas necessidades, ele não sei o quê, coisas deste tipo, não é? Que estão muito enquistadas já. E quer dizer que não foi possível fazer aquele diálogo sem um árbitro? Sabe que uma das coisas, um dos segredos, entre aspas, que um casal funcional tem que ter é desde cedo negociar as suas duas individualidades. O que é que isto quer dizer? De cada um deles. O cada um deles. Há coisas que nós não cedemos. Dou um exemplo que é ridículo. Se eu sou do Benfica, eu não vou ser do Sporting, porque a minha mulher é do Sporting. Isto é um exemplo ridículo. Eu nem sequer adoro futebol, mas é um exemplo que facilmente as pessoas percebem. Eu gosto de fazer este desporto ou de ver uma determinada coisa e tu não gostas. Eu tenho que negociar, quer dizer, porque o amor entre duas pessoas não é viver. O amor é uma coisa, viver em conjunto é outra. São sobreponíveis, uma parte das vezes, felizmente, não é? Mas o amor é muito mais fácil do que viver em conjunto. Viver em conjunto é muito mais complicado. Não estou a dizer que é muito complicado, mas é porque tem que negociar muita coisa. A família de cada um, a família de origem, que é um. Portanto, nós não casamos com uma pessoa, casamos com uma família inteira. Com uma família, casamos com uma pessoa, dormimos com uma pessoa. Com a sogra, com a tia, com o pai. Supõe-se que não se dorme depois com os irmãos e tal, dorme só com a pessoa. Mantemos essa regra clássica. Mas há um padrão familiar, obviamente, que entra na nossa vida, não é? E as famílias de origem podem ser um problema. É um dos problemas, aliás, não é o único, nem é o maior, mas é um dos problemas. Depois há a negociação de cada um de nós, quer dizer, eu para viver com alguém, eu tenho que ceder, há coisas que cedo, outras não cedo, umas negocio, outras não negocio, percebe? E essa negociação, quanto mais tardia for, portanto, quanto mais tempo houver de bulha por causa dessa não negociação, mais complicado é. Sendo que no início o amor é cego e provavelmente essa negociação não acontece. No início. Ao princípio não, porque ao princípio nós vamos conhecendo a pessoa, ao fim de uns largos meses começamos a ao princípio, isto depois há de mudar, depois não sei o quê, pronto, a gente já começa a intuir uma coisa ou outra que não gosta ou que lida mal. Eu costumo usar uma imagem há muitos anos, que é os casamentos são uma espécie de cabaz de Natal. Uso isto muito porque acho que é uma boa imagem. Passa a modéstia. À frente tem o champanhe, o caviar e as trufas. Que é o que a gente vende. E atrás tem o atum, a sardinha em lata e não sei o quê. E a gente, à medida que vai conhecendo a outra pessoa, vai descobrir nela, como ela vai descobrir em nós, a sardinha em lata e o atum. Faz parte do pacote. É um pacote. E, portanto, você quando conhece alguém muito bem, você se quiser a mandar-lhe setas às coisas más, é a coisa mais fácil do mundo, não é? E se estiver sempre a mandar setas? Lixa aquilo tudo. Dá cabo daquilo tudo. Ninguém aguenta. Quem é que aguenta na sua individualidade, na sua autoestima, estar a levar setas todos os dias? Não? Ninguém aguenta. E essas setas são o quê? São criticar a outra? São críticas. O pior prognóstico, isto está muito estudado, o pior índice prognóstico de um casamento é a crítica sistemática. Todos os dias? A desvalorização sistemática da outra pessoa. Todos nós fazemos críticas à pessoa com quem vivemos, naturalmente. Mas isso é que é lembrar o outro dos seus defeitos? De não, pode nem sequer ser isso. Pode ser a nossa visão do outro. Pode até nem corresponder as visões são relacionais. É a minha relação com o outro. Sei lá, o outro não tem que ser assim, forçosamente, porque há outra pessoa que pode achar. Há pouco tempo escrevi uma coisa chamada polifonia emocional. Cada pessoa tem uma relação diferente com cada um de nós e, portanto, há um tipo que pode achar que eu sou uma besta e outro tipo que acha que eu sou o melhor do mundo. Há uma construção, uma imagem de uma relação. Sim. É feita na relação. Nos casais isso é muito forte, porque nós estamos com outra pessoa de uma forma muito íntima e muito forte. E, portanto, é muito fácil, se nós quisermos criticar a outra pessoa, descobrir coisas para criticar. E usar exatamente aquilo no sítio que dói. No sítio que dói, obviamente. E depois isso é inaguentável, não é? Ou há uma pessoa submissa no casamento que aguenta tudo e fica uma não pessoa, mas também não funciona muito bem. Ou hoje em dia cada vez há menos isso, como é natural, não é? E portanto, aquilo depois começa uma guerra, não é? Nós nunca perguntamos a alguém porque é que gostas de alguém ou porque é que te casaste com alguém. Quando num grupo de amigos eles se separam, a primeira pergunta que fazemos é: mas porquê? Tem toda a razão. É. Porquê é que se separaram? Era um casal perfeito. Mas não era um casal perfeito. Provavelmente não era, a não ser que tivesse havido um incidente. Porque nós não vemos. Estamos do lado de fora e não... Os casais reservam muito da sua intimidade. As mulheres falam mais às vezes com as amigas, os homens falam muito pouco da sua vida conjugal, falam muito menos, falam mais, eu já falava, mas falam menos. E portanto é aquela história clássica que eles separaram-se, parecia o casal perfeito. E depois há os amigos que, eu posso intervir ou não posso, devo intervir, não devo. Entre marido e mulher não metas a colher porque senão sais mal, não é? Normalmente é isso, não é? Mas há uns que intervêm mais, outros intervêm menos.
Depois há uma situação complicada, que é dos amigos quando há uma separação, que é, eu vou ficar amigo dos dois, como é que é? Mas se eu sou amigo de um, o outro vai ficar chateado porque eu sou amigo ainda dele e separou-se, percebe? Lá voltamos à neutralidade. Há aqui um jogo. Depois há o jogo com as mulheres sozinhas, também não é fácil muitas vezes, com os casais amigos. Que é o marido, isto é uma rábula que é verdadeira, não é? Que é o marido que telefona para a mulher que acabou de separar, se precisares de um ombro e tal. Isto acontece. Isso cria uma. A gente ri-se, mas isto acontece. E portanto isto cria. Mas isto não é a coisa mais estatisticamente significativa, não é? Mas há os amigos, quando há uma separação, por um lado, não digo que há um efeito contágio, não existe um efeito contágio, mas há um efeito de as pessoas pensarem o seu casamento quando tem uma separação próxima de amigos. Há um efeito de espelho? Há um efeito de algum espelho, das pessoas pensarem um bocadinho mais na sua relação, que às vezes não lhes faz mal nenhum, só lhes faz bem. Mas há esse efeito um bocadinho. E depois há a questão da separação, com quem é que me vou dar, consigo me dar com os dois, não consigo, etc. Deve ter amigos divorciados, sabe como é que isso é. Então, e quando as coisas complicam-se, obviamente, quando há filhos? Sim, nem sempre, felizmente, mas muitas vezes complicam-se. Quando, um passo atrás, que é quando as pessoas se casam, uma coisa, um homem e mulher, dois homens, duas mulheres, o que for, se juntam, é uma coisa. Se casa já. Quando nasce uma criança, aqui a regra muda. O primeiro filho muda a nossa vida, o segundo acaba com ela, digo eu. Não, a vida muda, como é evidente, não é? E um casal com filhos demora muito mais tempo, por exemplo, no caso de separação, a separar-se. Com um casal sem filhos, não sei se era isso que queria falar. Sim, portanto está a tentar no fundo suster aquela harmonia. Está a tentar aguentar porque tem um filho ou vários filhos e percebe que pós-filhos... Agora, já dito isto, também é verdade que já quase ninguém deixa de se separar por causa dos filhos, enquanto antigamente, como sabe. E uma coisa é ser um casal que está economicamente estável, a outra coisa é alguém que está mais dependente. O problema das casas em Portugal é um problema complicado, porque agora está a mudar felizmente, porque havia o problema da casa comprada, isso levava sempre problemas patrimoniais complicados de divisão de património. Hoje em dia as pessoas já arrendam mais, é mais fácil, mas portanto quando há filhos é mais complicado. Dito isto, eu acho que a maior parte das vezes as coisas correm bem na gestão dos filhos depois futura, na guarda, seja ela guarda partilhada. Sim, até porque há um afeto maior que garante. Sim, e às vezes até os filhos ganham mais o pai, normalmente mais o pai quando há separação. A menos que eles sejam usados como arma de arremesso. Às vezes são, sobretudo quando há dinheiro, muito dinheiro envolvido. É muito usado os filhos como arma. Isso é quase contraproducente, não é? Mas usam porque é assim, porque se há mais abastança, devia ser mais tranquilo. Não, se há mais abastança, há mais para tentar sacar a quem é abastado, não é? E portanto usa-se os filhos para tentar... Mas para causar dor ou por... Para causar dor às vezes, mas aí muitas vezes por outros motivos, porque há outra pessoa envolvida que apareceu e tal, para chatear, mas também porque eu resolvo isto com os dos filhos se tu me deres X, ou se a separação foi feita desta maneira. Dito isto, eu só apanho a porcaria. Sim, o que não correu bem. Não correu bem, portanto não estou a falar da porcaria que apanho. O que correu bem e o advogado fez bem o seu trabalho. Os advogados às vezes não fazem bem o seu trabalho porque acirram. Sim, portanto não olham para o todo, olham para a sua parte, a parte que defendem, sobretudo quando há muito dinheiro. Os divórcios com dinheiro são sempre mais complicados. Eu uma vez fui fazer uma mediação fora do país, mediação de divórcio, fora do país em que se discutiam 40 milhões ou 50 milhões. Uau! E foi o cabo dos trabalhos. Mediação não era jurídica, era mediação. Eu conhecia, eles pediram-me e tal. Como é que se media uma coisa dessas? Tentando, a mediação familiar não é provavelmente a minha especialidade. Neste caso eu fiz mais uma vez porque eles tinham sido meus clientes antes. Portanto havia uma relação de confiança dos dois. Confiança enquanto casal, não é? Depois acabaram por separar e foi depois da separação. A mediação é feita de maneira que os dois sintam que não estão a perder muito. No fundo é isso, não é? Mas estão a perder alguma coisa. Não só os filhos, é aceitar uma perda. Isto é num contexto jurídico diferente do nosso, em que a mulher tinha direito a coisas que em Portugal já não tem, não é? E portanto, e ele não queria dar, não queria largar tanto, e portanto é feito de modo a que cada um dos dois sintam que têm que perder, mas que não perdem muito. É um mal menor, no fundo. É um mal menor. É uma perda aceitável. E ao mesmo tempo que se libertam um bocadinho, porque cada um quer seguir a sua vida e ter a sua vida. Um deles, neste caso, já tinha uma pessoa e tal, portanto já queriam se libertar daquilo. Não é? Estamos praticamente a fechar a nossa conversa. No último ano e meio, abraçamos menos, beijamos menos. Muito menos. Os nossos próximos ainda por cima. A nossa empresa ficou mais longe, agora vemos aos quadradinhos a fazer teleconferências.
Os nossos velhos, muito velhos, que estão nos lares, estão... Isso foi a coisa mais terrível disto tudo. Mais perdidos? Foram, mais longe? Mais longe e mais desorientados, porque deixaram de ter muito... Uma pessoa que está num lar pode estar muito bem, mas algumas das pessoas que estão num lar já estão meias bem. E portanto a desorientação aumentou, como é evidente. E não percebem o que é que está a acontecer. Algumas percebem, outras não percebem, mas o que é facto é que deixam de estar junto com os familiares, deixaram de ter abraços, deixaram de ter a visita social, a semanal. E mesmo dizer-lhes, ok, há aí um vírus que é perigoso para alguém que tem 90 anos, se calhar... Alguns perceberam, outros não perceberam, não é? Mas o que é facto é que a vida deles mudou. Os velhos foram os mais, não só em termos de mortes, como é evidente, como em termos de sofrimento psicológico foi terrível, não é? Foi terrível. Nós aguentamos, nós estamos aqui. Eu deixei de dar abraços aos meus filhos, dei alguns, no meio disto tudo dei alguns, mas quer dizer, mas sempre um bocado, eles é que não queriam. O meu filho, ao princípio, este que conheceu agora, fez-me uma perseguição cerrada. O que é que eu fazia, o que é que eu não fazia? Onde é que eu ia? Uma coisa terrível. O que é que logo ao princípio, onde é que eu ia, a que horas é que eu ia? Como ele estava a acabar o curso, estava cá em casa ainda, agora já não está cá em casa, mas estava cá em casa, eu saía, como sai muito cedo, quando ele acordava às 8 e tal da manhã, eu estava aqui sentadinho com o muito bem composto, já tinha andado não sei aonde a madrugada toda. Eu nunca deixei, andei sempre na rua, de madrugada a passear. Gosto de fazer caminhadas, andava sempre. Depois ia ao tal café clandestino e tal, depois ia pegar almoço para a minha mulher e não sei o quê, ao Lidl, o sumo de laranja e o pão fresco, e depois vinha para casa e estava ali sossegadinho a escrever. O pai está aqui e tal. Está tudo bem. Está tudo bem. Então, e para a geração deles, dos miúdos, para eles então... Foi mal. Não beijas, não tocas, não estás, não falas? Não estás. Eu não sei o que é que se passava fora de casa, não me perguntei muito, mas suponho que não se passava nada, quase nada. O que é terrível, não é? Quer dizer, uma blindagem... Isso foi terrível. Os jovens sentiram. Foram os velhos e os jovens. E agora, voltamos, a percepção é que voltamos ao normal? Eu acho que sim, eu acho que isto vai voltar ao normal, já está a voltar ao normal e acho que vai voltar ao normal, tirando aquilo que eu lhe disse logo ao princípio, que há pessoas que ficaram com feridas nisto, quer de saúde, algumas, como sabe, não é? Quer no menos número, quer económicas e sociais, que vai haver chatices, vai haver problemas. Olhando para... Isto não é o país das maravilhas que nos querem fazer acreditar em termos económicos e sociais. Acho que já todos desconfiamos um bocadinho disso, não é? Desconfiamos, mas depois não fazemos nada. Voltamos ao nosso início. Voltamos ao início. O que é que precisamos de cuidar nos próximos tempos no nosso diálogo íntimo connosco próprios? E com os nossos amigos, se calhar, com os nossos próximos? Eu acho que os nossos amigos, os nossos próximos, com os amigos sobretudo, precisamos de reencontrar-nos e conversar e beber uns copos e dizer disparate. Eu já comecei isso, já se pode fazer isso, não é? Eu acho que cada pessoa podia fazer um bocadinho uma reflexão sobre como é que viveu isto e qual foi o seu, para conhecer melhor os seus limites e a sua capacidade de gerir coisas deste tipo. Isto foi, a minha geração teve duas coisas na vida que foram o 25 de Abril e a pandemia. Foram coisas completamente diferentes uma da outra. E eu acho que a pandemia foi uma experiência, vista do ponto de vista positivo, foi uma experiência de autoconhecimento, da relação com os outros, bestial, quer dizer, ótima para a pessoa se conhecer, e acho que faz sentido pensar sobre isso, e há gente a escrever sobre isso, já escrevi muito sobre isso, e isso pode... O prazer que eu tive, não sei se posso dizer mais qualquer coisa. Claro que sim. O prazer que eu tinha a andar de madrugada sozinho nas ruas de vários sítios do país onde eu ia, porque eu não ficava em Cascais. Eu fui a Mafra, eu fui a Sintra, eu fui a Ericeira, eu fui a Almada, eu fui não sei aonde, sem ninguém na rua às 5h30 da manhã. Nem um carro, não havia nada. Lembra-se do confinamento inicial. O 1º de março. Com os auscultadores na cabeça, a ouvir música e a ouvir sistematicamente o Sound of Silence, o Simon Garfunkel, que conhece com certeza. O prazer era enorme. Isto é contraditório. Mas eu tinha um prazer, tinha a cidade para mim. Eu subi uma vez à Avenida de Liberdade, no meio da estrada, no ano passei, dos restauradores ao Marquês de Pombal, de madrugada, sozinho. Para aproveitar o vazio da cidade. Para aproveitar o vazio, com os auscultadores na cabeça a ouvir música. Eu nunca mais vou poder fazer isto, percebe? E fazia-me a impressão como é que as pessoas não iam para a rua fazer coisas deste género. Algumas iam, mas não sei quando não se via ninguém. Fazia a impressão. As pessoas tinham tão de medo que não saíam de casa. O trabalho e o cabo dos trabalhos, seja no trabalho, seja nas relações, nas famílias, nos casamentos, nos amores e desamores. Tudo questões para discutir, para falar, para não calar, porque afinal os não ditos não são uma boa solução. Mais vale dizer aquilo que vai na sua alma e pelo menos alivia. E então sim,
pode procurar a felicidade, se é que ela existe. Para os mais céticos, se calhar não. Para os outros, talvez sim. Voltem para a semana no Pergunta Simples, na segunda edição.